Fala pessoal, tudo beleza? Professor Rickey Félix para mais um vídeo aqui do canal. Nós estamos no quadro de função exponencial, mas antes de trabalhar a função exponencial é necessário a gente fazer uma abordagem completa de potenciação e radiciação. Beleza? Então vamos mais um vídeo da parte teórica aqui sobre radiciação. Dados um número real positivo A e um número racional P sobre Q, onde P e Q pertencem aos números inteiros, tá aqui, e Q maior que zero. Então nós temos a seguinte situação aqui, pessoal. Nós temos um número A elevado a P sobre Q, que é igual, aqui ó, é só a gente observar o seguinte, o denominador, que é o Q, passa a ser o índice da raiz. O A é o A, aqui, que está dentro da raiz, e o P é o numerador aqui, ó. Então, essa é a definição básica para a gente transformar de uma potência para a raiz. Potenciação e radiciação, eu já tinha dito em alguns vídeos anteriores, que são irmãozinhos, né? Sempre a gente trabalha com as duas formas simultâneas. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho 7 elevado a 2 sobre 9. Então, isso vai nos dar o quê? 7. O 9 passa a ser o índice da raiz. E o 2 aqui. O 9 não mexe. E o 7 ao quadrado, 49. Ok? Então, não tem mais o que fazer. Olha, aqui eu tenho 1/3. Eu tenho uma raiz. Aqui eu tenho -3. E o índice, -3. E o índice 5. Agora, eu posso usar a propriedade que nós vimos lá na potência, né? Vamos melhorar aqui. Aí, 5. Ó, eu posso escrever como 3 sobre 1. 3 sobre 1 elevado a quê? Elevado a 3. Eu inverti aqui, ó. E aqui eu tenho 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é 27. Certo. Aqui eu tenho uma própria raiz, né? Eu tenho um radical elevado a 2/3. Então, olha, vai ser mais um radical e dentro o próprio radical. Só que esse radical aqui, ó, o índice passa a ser aqui, ó, o 3, e aqui nós temos o 2. O que acontece, ó? Esse 2 eu vou anular com o 2 do próprio radical, que é o índice, né? Então vai ficar somente o de fora, ó. Isso. Perfeito. Letra D, nós temos, ó, -5 sobre 2, -5 ao quadrado, elevado ao quadrado, elevado a meio. Elevado a meio é raiz de 2, porque o índice vem para cá. Então, eu tenho uma raiz quadrada. Eu já falei em aulas anteriores, quando é raiz quadrada eu não preciso representar. E -5 elevado ao quadrado. -5 elevado ao quadrado é 25. Bom, posso até fechar aqui, né? Aí. Agora, raiz quadrada de 25 é 5 positivo. Então, tá alguns exemplos aí práticos de como a gente trabalha com potenciação e radiciação, ok? Vamos para o próximo slide. Qualquer número negativo pode ser elevado a um expoente inteiro. Contudo, quando se trata de expoentes racionais, quer dizer, elevado a 1/3, elevado a -2/3, há restrições. Por exemplo, algumas potências de base menores que zero, quer dizer, base negativa, estão definidas em números reais, outras não.
Então, são dois exemplos aqui, ó. O primeiro caso, eu tenho uma base menor que zero, elevado a 1/3. Bom, neste caso aqui, ó, menos 125 elevado a 1/3, eu já falei que o denominador passa a ser o índice da raiz, né? Então, menos 125, raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Por que menos 5? Porque menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, né? Então, seria menos 5 que multiplica menos 5, que multiplica menos 5. Tudo isso vai dar menos 125. Ok. Então, essa raiz existe. Então, esta potência, quando a base é menor que zero, elevada a 1/3, dá certo. Agora, esse outro caso aqui, ó, quando eu tenho menos 4 elevado a 1/2, quer dizer, raiz de menos 4, isso não existe, ó. Por quê? Menos 4. Qual número eu vou multiplicar para dar menos 4? Aqui não tem, né? Então, eu não consigo extrair raiz quadrada de um número negativo. Raiz quadrada de um número negativo. Ou raiz de índice par de um número negativo. Então, neste caso aqui, ó, não pertence ao conjunto dos números reais. Lembrando que as 5 propriedades enunciadas para as potências, que nós vimos na aula anterior de expoentes naturais, também são válidas para as potências de expoentes racionais. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Valeu, até mais!